E aí, aqui é o Léo, e hoje eu vou finalmente falar dessa que é uma das minhas obras favoritas, e depois de muito enrolar, eu finalmente decidi fazer um vídeo sobre Chainsaw Man. E, para variar um pouco, testando um formato novo, eu vou fazer esse vídeo num formato um pouco mais explicativo, fazendo meio que uma apresentação, entre aspas, né, do que seria o sistema de poderes de Chainsaw Man. E faz um tempo já que algumas pessoas pedem nos comentários pra falar sobre Chainsaw Man, e eu sempre hesito porque, eu não sei, eu acho meio estranho, mas parece que quando a gente gosta demais de uma história, fica mais difícil de falar dela. Mas eu acho que esse vídeo aqui vai ser um pouco mais objetivo, sem tanta opinião ou especulação, se assim pode dizer. E mais direto ao ponto também. Então eu preparei uma apresentaçãozinha bem pequenininha aqui pra vocês. Inclusive, fica até o final, que depois eu vou falar pra vocês como vocês podem pegar a imagem desse mapa mental que eu fiz aqui também pra vocês, se vocês quiserem, né? Então, sem mais enrolação, vamos lá. Bom, é importante eu avisar que pra quem não conhece Chainsaw Man e quem não assistiu o anime ou não leu o mangá, inevitavelmente vai ter alguns spoilers nesse vídeo, então pros desavisados aí estejam avisados. E começando aqui, pra quem conhece ou já viu alguma coisa, isso aqui vai ser bem básico, mas eu preciso dar esse contexto para explicar o sistema de poder como um todo. Primeiro, o que é o sistema de poder? O sistema de poder é como os poderes funcionam naquele mundo. Como o sistema de poderes, o equilíbrio, o balanceamento, como tudo funciona numa narrativa. Como ele é balanceado ou não. E no caso de Chainsaw Man, nós temos um negócio que eu acho incrível, que Fujimoto consegue fazer com um simples elemento. Ele consegue basear o sistema de poder inteiro da obra com um elemento só, que são demônios. E parece até engraçado, porque em tantas obras por aí a gente tem, sei lá, vários tipos de espécies, de personagens, de raças diferentes. Aqui, a gente só tem isso aqui. Chainsaw Man só temos humanos e demônios, é isso. E com isso, eu acho incrível porque ele consegue fazer uma quantidade tão absurda de variante e de diversidade dentro disso aqui, que eu acho que é um bom exemplo, principalmente para quem gosta de estudar narrativa, narratologia, gosta de escrever ou quer um dia escrever uma história. Isso aqui é uma aula, porque você percebe como o Fujimoto consegue explorar ao máximo, espremer até a última gota do suco desse sistema de poder. Então vamos lá, começando aqui a gente tem dois mundos. Eu separei aqui por categorias, né? Então aqui são os mundos. A gente tem o mundo dos vivos e o inferno. Aqui o mundo dos vivos eu coloquei uma descrição básica só para não deixar descontextualizado. É onde nascem os humanos e os demônios podem ir para esse mundo morrendo no inferno ou se manifestando por meio de contratos. Já no inferno é onde nascem os demônios. Só se tem acesso a esse plano por meio de contratos ou no caso de demônios que vivem no mundo dos vivos, no caso sua morte. Então é impossível você transitar do mundo dos vivos para o inferno, ou vice-versa. A única forma seria no caso dos demônios. Eles nascem no inferno, mas quando eles morrem, eles reencarnam no mundo dos vivos. E aqui o ciclo continua. Eles vivem no mundo dos vivos, quando eles morrem, eles reencarnam no inferno. Eles permanecem nesse ciclo infinitamente. A única coisa que é importante lembrar é que quando um demônio morre, ele meio que perde todas as memórias dele, porque ele perde o corpo físico aqui, no caso se ele estiver no mundo dos vivos, e vai pro inferno como uma pessoa, um ser novo. Ele mantém, entretanto, traços da personalidade dele se ele for um infernal, um fiend, mas depois eu vou explicar isso mais pra baixo. Já os humanos, a gente não sabe ao certo o que acontece quando eles morrem. Ao que tudo indica, a morte para os humanos é o fim, mas a gente já teve evidências na história, como no caso da Himeno, que ainda assim, mesmo que ela tenha morrido, ela teve meio que uma influência, mesmo que mínima, depois da morte dela. Então esse é meio que o básico aqui, os demônios transitam entre os mundos e os humanos não. A única forma de um humano ir para o inferno é por meio de um contrato. Então continuando aqui, nós temos aqui como que nós podemos manifestar esses poderes, já que os poderes só emanam dos demônios, essa é a única fonte de poder desse mundo. Como é possível que só um tipo de ser manifeste tanto tipo de poder diferente? E é claro, aqui não tem nem como eu falar de todos os poderes especificamente que existem, porque são infinitos, literalmente. Fujimoto pode escrever o que ele quiser, que ele vai ter como justificar ali no meio. Então eu vou falar mais como a base funciona, como esse sistema é baseado,
que com isso você consegue entender praticamente qualquer poder que aparecer na história. Então aqui os poderes dos demônios se manifestam de 4 formas diferentes. A primeira forma, eles são pelos próprios demônios, né? São seres que nascem a partir do medo que os humanos sentem de ter determinado nome, seja de um objeto, ser ou conceito. E aqui eu já vou explicar o que isso significa do medo, porque tem muita gente que eu vejo que não entende bem esse conceito do medo em Chainsaw Man e até gera muita confusão isso aqui. Mas aqui eu coloquei, um demônio em sua forma completa tem os poderes inerentes ao medo ou conceito que lhe deu forma, e ele pode usar e dispor desses poderes como bem entender. Consumir parte de um demônio deixa quem consumiu mais forte, por isso o demônio da motosserra é tão forte. Isso aqui eu vou chegar daqui a pouco, mas primeiro falando dos medos, eu acho importante dar esse contexto, a gente vem pra cá. Medo. O medo é a base do poder dos demônios. E a base não só do poder, mas da existência deles também. Então, os demônios eles nascem a partir do medo das pessoas. Então, qualquer coisa que seja passível de ser temida é passível de se existir um demônio daquilo. Aqui, primeiro, vamos colocar bem devagarinho uma coisa de cada vez. Quem teme? Aqui nós temos os 2 tipos de seres desse mundo, que são humanos e demônios. Os 2 podem sentir medo. Então aqui, os humanos temem nomes ou conceitos. E o medo que sentem determina o quão poderoso o demônio daquele nome ou conceito é. Ou seja, se a gente tem o demônio do morcego, igual a gente teve o exemplo logo no começo do anime, ele não é tão forte porque as pessoas têm medo de morcegos, mas não é um medo que faz com que ele seja um demônio absurdo de forte. Mas aí nós temos os demônios. Os demônios também temem nomes ou conceitos, mas o medo que emana deles é mais poderoso do que o medo que emana dos humanos. Logo, se um demônio é temido por humanos, ele será poderoso. Mas se ele for temido por outros demônios, será mais poderoso ainda. E aqui eu só coloquei o exemplo do humano, né, a Kobeni, e o demônio do anjo, o Angel Devil. E aí, depois que a gente entende quem teme, quem sente medo, a gente tem que entender o que se teme. Que é o que eu já falei. Qualquer nome, literalmente qualquer nome pode ser temido. Seja um objeto, ser vivo, conceito, sentimento, literalmente qualquer nome. Dessa forma, demônios existem para qualquer nome ou conceito conhecido pelos humanos que é temido. E seu poder é proporcional ao medo sentido daquele nome ou conceito. Ou seja, como a Makima explica logo no começo da história, você pode ter até um demônio do café. As pessoas podem sentir medo de café. Mas ele seria bem fraco, porque não tem muito ali do que se ter medo de um café. Né? Mas você pode ter medo de se queimar, não sei, com o café. Mas ele existiria, só que ele seria bem fraco. E aí a gente vai chegar lá. Calma que a gente vai chegar nos níveis de poder como isso se equipara. Seguindo isso, além dos medos, aí a gente entra um pouco mais num conceito mais avançado. A gente pode ter submedos, que isso foi explicado melhor recentemente também no mangá. Os medos podem ainda ter submedos, como no caso da guerra, que deu origem a objetos e conceitos que passaram a ser temidos, dando origem a novos demônios, como a arma, tanque, as guerras e etc. Ou seja, o fato de você temer um nome pode acabar resultando na criação de outros nomes, outros conceitos que não existiam antes. E esses outros conceitos vão passar a ser temidos também. Como por exemplo, a guerra, não é novidade para ninguém, ela cria várias coisas ruins. Dentre elas, eu não posso nem citar aqui a maioria delas, mas vocês sabem. Então esses conceitos que são criados pela guerra, como arma, tanque e outros nomes aí, que até são mencionados no mangá, eles não existiam antes da guerra. Então a guerra que deu origem a eles. Por isso eles são submedos da guerra. E aí no caso aqui a gente tem a Ioro, que é o demônio da guerra, que acaba tendo o seu filho, o demônio da arma. Que pra quem não conhecia, eu já avisei que ia ter spoiler. Então você já vê que ele é um bicho absurdo, porque as pessoas têm muito medo de armas no mundo de Chainsaw Man. Isso até é meio complicado de explicar, porque as pessoas às vezes comparam o universo de Chainsaw Man com a realidade. E na verdade, o universo de Chainsaw Man não tem muito a ver com a nossa realidade. A história se passa nos anos 90. E é como se fosse um universo completamente diferente. Muitas coisas aconteceram de formas diferentes do que aconteceram aqui na Terra. Então, lá,
O medo que as pessoas sentem de armas é surreal. É muito maior do que o medo que, sei lá, você sentiria se fosse pro Rio de Janeiro. Se aqui a gente já sente medo, imagina num mundo onde só determinadas pessoas podem ter armas e ainda por cima existe um demônio da arma. Então é muito mais forte, mais intenso. E aí, consequentemente, a gente tem esse ponto que é muito importante aqui. Eu usei aqui o exemplo do demônio do tomate, que por lembrar sangue quando é esmagado, acaba fortalecendo indiretamente o demônio do sangue também. Ao serem temidos, cada um desses submedos fortalece o medo que lhes deu origem, ou seja, toda vez que alguém sente medo do demônio da arma, indiretamente ele está fortalecendo também o demônio da guerra, porque eles são medos vinculados, um derivou do outro. Então por isso que muita gente fala que não, que o demônio do tomate é ridículo, ninguém vai se importar com isso aqui, mas você vê que ele tem uma forma meio bizarrinha, né? Ele é meio perigosinho, sim. Por quê? Porque as pessoas têm medo de tomate? Não necessariamente. É o que eu falei do café. As pessoas às vezes não temem o tomate em si, mas elas temem o sangue, que às vezes o tomate pode lembrar sangue. E esse medo é passado indiretamente pro demônio daquele nome. No caso, a Power, que é o demônio do sangue. Então, a Power, muita gente também não percebe isso, mas ela é muito forte. Tanto que no mangá, tem um momento que a Makima, logo depois que acaba a primeira temporada do anime, que eles enfrentaram os zumbis lá, a Power ingeriu muito sangue e os chifres dela crescem e ela fica com muito sangue acumulado, e a Makima fala que ela precisa ter o sangue drenado periodicamente, senão ela vai virar uma ameaça real para a humanidade. Então ela tem que estar sempre sob controle, senão ela vai continuar ficando forte e ela pode acabar saindo do controle. Por isso não dá para subestimar o demônio do sangue. Além de que muita gente tem medo de sangue, né? De tirar sangue ou de ver sangue. E tem outros fatores que podem fortalecer ela também, como o próprio outros demônios que lembram sangue. E aí, para finalizar essa parte dos medos, a gente tem os counters. Porque sim, às vezes o demônio não é só super poderoso, também ele pode ter fraquezas. Conceitos podem ter counters naturais. Isso afeta o poder do respectivo demônio, como o demônio do fantasma, que não pode ver quem não o teme. Isso acontece porque os medos, eles incorporam os conceitos que as pessoas têm sobre aquelas coisas, sobre aqueles conceitos. Ou seja, os fantasmas são invisíveis, teoricamente. Então, as pessoas não podem ver os fantasmas. E isso acabou sendo passado de alguma forma pro demônio fantasma, que é esse downside dele, que ele não pode enxergar as pessoas, ele só enxerga o medo das pessoas. E esse conceito existe para vários demônios também. Mas enfim, vamos continuar onde a gente parou. A gente estava falando dos demônios. Tá, entendido o medo, de onde vem todo esse poder, a gente começa a ter variantes disso. Que é, por exemplo, consumir parte de um demônio. E aqui a gente pode vir para essa parte aqui também, que aí já fica mais claro para todo mundo. São os poderes em si, né? Tá, os demônios são temidos e eles ganham poder com isso, mas que poder? Que poderes eles têm? Então aqui, começando do começo, apenas os demônios têm poderes. Isso já é claro para todo mundo, eu acredito, né? Os humanos não têm poderes. Os poderes que os humanos têm vêm dos demônios, que eu já vou explicar isso também daqui a pouco. Tá, número 2. Esses poderes têm relação com seu nome, aquilo que é temido, e pode ser disposto por meio de contratos ou por meio de partes de seus corpos, que é o que eu vou falar lá em seguida. Por exemplo, o demônio da maldição tem o poder de amaldiçoar, o demônio da guerra tem o poder de transformar qualquer coisa que lhe pertence em arma, e etc. E aqui a gente tem o exemplo da Asa, quando ela transformou o aquário numa lança, porque ela entendeu, e isso é aí que tá a jogada, ela tem que assumir, ela tem que acreditar que aquilo pertence a ela. Então ela não acreditava isso, porque na cabeça dela, para ela ter um aquário, ela precisaria comprar o aquário. Então nesse capítulo, nesse arco na verdade, ela foi lá, juntou dinheiro de tudo que eles acharam lá no aquário, que estava dominado pelo demônio da eternidade, e ela juntou uma quantia lá que ela achou justa, deixou no aquário e falou: eu estou comprando esse aquário agora é meu. E aí ela conseguiu, na mente dela, idealizar aquele aquário lá dela e transformar ele numa arma. E ela transformou na lança de aquário, ou Aquarium Spear, não sei como vão traduzir isso aqui. E em seguida, tem outro ponto, número 3. Todos os demônios têm o poder de se regenerar com sangue, ficando mais forte quanto mais sangue consomem, que foi o que eu falei no caso da Power, e que foi o que aconteceu também com o Denji e com o Pochita, logo que eles se conheceram. O Pochita estava muito ferido e o Denji ofereceu o sangue dele para curar o Pochita. Isso, claro, foi um contrato. Porque vocês vão perceber que nada existe, nenhuma relação existe entre demônios e humanos
que esteja fora de um contrato. Pouquíssimas coisas vão acontecer fora de um contrato. Porque se uma parte propõe uma coisa e outra parte aceita, o contrato já está firmado meio que automaticamente ali. Quer dizer, ele é verbal, então ele está ali na palavra das pessoas mesmo e dos demônios. E aí a gente vai para o número 4. Demônios também podem se fortalecer e ganhar novos poderes ingerindo partes de outro demônio, podendo até assumir uma forma parcial do demônio do qual se alimentou. O exemplo é o Santa Claus, ou Papai Noel, Mamãe Noel, não sei como traduzir o nome dela. Que aqui é onde a gente tinha parado. No caso, no mangá, tem uma parte que Santa Claus ela faz todo um plano lá, absurdo, macabro pra caramba, só com o objetivo de conseguir um pedacinho da carne do demônio da escuridão. Pra vocês terem noção do poder desse bicho aqui. E então, com esse pedacinho da carne, ela come esse pedacinho e ela ganha partes dos poderes do demônio da escuridão. E isso muda até um pouco a forma física dela. E aí, para terminar essa parte aqui, número 5, tanto demônios quanto humanos podem propor contratos e, desde que concordem com os termos, ficam vinculados por vida. Que foi o que eu falei aqui. No caso aqui eu coloquei de exemplo o contrato que a Power fez com o Denji. E eu vou explicar mais pra frente direitinho os contratos, mas aqui é mais para vocês entenderem já o básico do conceito, que foi o que eu tinha mencionado já. O contrato vincula as duas partes por vida. Então, se uma das partes quebrar o contrato, essa parte morre. Basicamente eu falei tudo isso para explicar a primeira forma de manifestação desses poderes, que são os próprios demônios. Que eles podem ter o seu poder aumentado, diminuído, ou também podem consumir outros demônios para ficar mais fortes ainda. Continuando, a gente tem a nossa segunda manifestação, que são o que traduziram como infernais, os fiends, né, Majin, no japonês. Que é, sem dúvida, o conceito que o pessoal mais confunde e é um pouquinho mais complicado de entender, esse conceito de fiend aqui. Eles surgem quando o demônio possui um cadáver humano. Ele é mais fraco que um demônio comum por não conseguir exercer seus poderes na forma plena no corpo humano. Pode parecer que não compensa assumir essa forma, mas demônios podem escolher possuir um cadáver por diversas razões, seja por serem demônios muito fracos, que não sobreviveriam na sua forma original, por quererem se misturar na sociedade humana para aprender mais sobre ela, qualquer coisa. O demônio pode escolher se assume o controle total ou se deixa parte do cérebro intacto. Isso é um conceito também que apareceu com o caso da Ioro e da Asa, que a Ioro escolheu possuir o corpo apenas parcialmente da Asa e deixar o que acabou fazendo com que ambos dividissem o mesmo corpo, pelo menos até que Ioro decida possuir a Asa por completo ou libertá-la. E foi o que criou um pouco de confusão no começo, porque o pessoal, logo começou a segunda parte do mangá, o pessoal meio que não entendeu o que estava acontecendo, porque já estava estabelecido que o Infernal possuía o corpo e ali acabou, né? Ou a pessoa não existia mais. Mas foi diferente, aparentemente é possível que aconteça isso. Não sei se só com a Ioro, que ela é um demônio, é uma das 4 cavaleiras lá do Apocalipse, ou com todos, né? Aparentemente isso é normal. Infernais sempre mantém alguma característica física do demônio que possui o corpo visível e adquire traços da personalidade do corpo que possuir. E, ou seja, isso é mais a parte física, né? Vocês podem ver que todos, eu coloquei os exemplos que eu peguei lá da fanbase, lá da Wikifandom, não sei o nome daquele site, que são os infernais que a gente conhece, né? Power, Beam, a violência, né? E todos eles têm alguma característica física do demônio que possuiu aquele corpo. Então eles sempre vão estar lá com aquela característica. No caso da Ioro é um pouco diferente porque ela tem a cicatriz. Mas outra coisa que o pessoal entende errado também, toda vez que aparece a Ioro ou a Asa no mangá, as pessoas normais não veem o rosto da Ioro com a cicatriz. Essa cicatriz, o Fujimoto colocou isso aqui mais para representar visualmente que é a Ioro falando, que aquela personagem não é a Asa, entendeu? Aí a Asa, ela continua mantendo a característica física dela perfeita, sem nenhum traço da Ioro, justamente porque o que a Ioro fez foi diferente. Ela não possuiu o corpo da Asa, ela pegou parte do cérebro da Asa para ela poder entender, porque ela é engraçado, mas a Ioro é uma estúpida. Ela mesma fica com raiva quando eu chamo ela de estúpida, porque ela sabe que ela é meio limitada, então ela não entendia como funcionava a sociedade humana, o mundo humano, então ela precisava ter alguém para acompanhar isso, para ver como isso funcionava. E inclusive isso faz parte do desenvolvimento da personagem da Ioro também, porque ela está aprendendo cada vez mais sobre o mundo dos humanos, sobre sentimentos, sobre como toda essa dinâmica funciona, né? Se relacionar com as pessoas, e isso eu acho também que é bem legal. Mas enfim, isso foi tudo só para mostrar que
eles são meio complicadinhos mesmo, e tem exceções, né? No caso, a principal exceção é a Ioro e a Asa, porque a Ioro escolheu deliberadamente não possuir o corpo da Asa, só parte do cérebro dela. Então por isso que elas ficam às vezes brigando ali, que uma toma controle do corpo no momento, aí a outra entra. A Ioro às vezes consegue dominar a Asa, mas só que quando a Asa tá com medo da Ioro, a Ioro não consegue. Que isso é uma limitação legal que existe também. Que a Asa ela precisa estar ou sem não ter medo da Ioro, ou a Ioro precisa estar muito determinada. Eu também não entendi direito ainda, não foi explicado perfeitamente qual que é esse gatilho, mas tem momentos que a Ioro consegue sim tomar o controle quando ela quer. Não é que nem no caso do Sukuna, do Yuji, que eles fizeram lá meio que um contratinho entre eles. Aqui não tem contrato nenhum, aqui é meio que o estado emocional da Asa influencia nisso. Mas aí continuando, essa foi a segunda forma de manifestação, agora nós temos a terceira, que são os híbridos, que também é o que muita gente confunde e não consegue entender muito bem a diferença de um híbrido para um demônio. De um híbrido para um infernal. Eles surgem quando alguma parte de um demônio é transplantada no corpo de um humano por meio de um contrato. Ou seja, no caso do Denji, ele fez um contrato com o Pochita, onde o Pochita seria o coração dele, porque ele tinha morrido. Em troca disso, o Denji teria que viver a vida dos sonhos dele. E isso é um contrato também que é bem abordado no mangá, que não vai dar para explicar direito aqui, porque ele é mais complexo, mas só para resumir, a Makima tenta quebrar esse contrato, ela consegue quebrar, e aí no caso, isso é quando ela quebra o coração do Denji, né, o psicológico do Denji, o Pochita é obrigado a assumir a forma física do Denji, porque o contrato teoricamente foi quebrado. Mas esse contrato ele não é um contrato, como eu posso dizer, para quem estuda aí direito contratual vai entender melhor isso. Ele não é um contrato que ele é de execução simples, de execução que ele é executado e acabou. Não, ele é uma execução continuada. Então, como ele é um contrato mais aberto, o Denji tem que viver uma vida feliz. Então é uma coisa que você não se completa num dia, numa tarde, numa semana. Não, é a vida toda. Então esse contrato ele foi quebrado, mas ele pode ser reconstituído. No caso foi o que o Pochita fez. Ele assumiu o controle do Denji, ele teve que resolver os problemas lá do momento com a Makima, e depois o Denji ele conseguiu devolver o coração do Denji e trazer de volta a forma física do Denji. E aqui nós temos uns exemplos dos híbridos. No caso, quando a Makima tá controlando todo mundo aqui, faz todo mundo lutar contra o Pochita. A Reze aqui, a híbrida da bomba, do lança-chamas, do chicote, da lança. A Quan Chi, do arco. O carinha da espada, que eu nunca lembro o nome dele, que aparece na segunda parte também, o Katana. Então, eles todos são híbridos. Todos eles têm algum gatilho que faz, que é o que eu não terminei de ler aqui, né? O corpo do humano ganha algum gatilho que desencadeia uma transformação quando puxado. Dessa forma, ele fica com algumas características do demônio. Por exemplo, o Denji tem a cordinha. Quando ele puxa a cordinha, que dá o gatilho para ele se transformar e assumir as características do demônio com o qual ele tem o contrato. Isso acontece com todos os híbridos. No caso do katana e da espada, eles têm uma bainha. É como se fosse o braço, a mão deles é tipo uma bainha que eles puxam e se transformam. A Reze tem o pino da granada no pescoço dela. Aí no mangá aparecem dos outros também. A lança, se não me engano, ele puxa da coluna dele uma lança. E eles se transformam e assumem essa forma aqui bizarra, que é uma mistura de humano com demônio. Por isso que eles são conhecidos como híbridos, porque eles não são nem humanos nem demônios. Isso a Makima fala logo no primeiro capítulo do mangá, primeiro episódio do anime. O próprio demônio da raposa também fala isso, quando o Aki faz ela comer o katana lá, a primeira vez que ele aparece. Que ele colocou uma coisa que não é nem humano nem demônio na boca dela, e isso já é estabelecido, já é claro. A diferença, o complicado mesmo, às vezes a pessoa distinguir, né, o que é o que. Então, se é um ser humano que vira um demônio, ele provavelmente é um híbrido. Tem algumas exceções no caso da aparência, porque vocês vão ver depois que eu vou falar um pouco mais pra frente, que tem alguns demônios, que isso também é um negócio muito interessante, que a aparência do demônio ela vai ser de acordo com o quanto ele simpatiza com os humanos. No caso, a Makima, vou mostrar a imagem dela aqui só pra ilustrar. A Makima, ela é uma humana. Você olha assim pra ela e você vê que ela tem uma aparência de humano. Ela não tem nada de demônio ali. Só os olhos, que também é um outro conceito como a cicatriz da Ioro, que eles são mais para efeito da nossa distinção do que para aquele mundo. Então,
ela tem essa aparência perfeita de humano porque a Makima é um demônio que ela é muito ligada, ela gosta muito dos humanos. O sonho dela, como o Pochita já disse, era ser abraçada por um humano, ser próxima de alguém, formar relacionamentos de igual para igual. Então por isso ela tem essa forma aqui humana. É a mesma coisa da Fame, né, da Kiga, o demônio da fome, que ela também tem uma aparência de humano perfeita. Só que no caso dela ainda não explicou direito, mas aparentemente ela também deve ser muito apegada, né, muito ligada aos humanos, por isso que ela tem essa forma. Mas enfim, e finalmente nós chegamos na quarta forma de manifestação, que são os contratos, que eu já dei uma explicada por cima. E aqui nós vamos ver com mais calma agora os contratos. Os contratos são trocas que qualquer ser pode fazer com o demônio. Eles vinculam aquele ser e o demônio e, caso seja descumprido, a parte que o descumpriu é punida com a morte instantânea. Isso foi demonstrado também já com o caso da Akane, que ela tinha um contrato lá com o demônio da cobra e provavelmente a Makima especulou que ela morreu, ela foi decapitada porque ela deve ter descumprido esse contrato. Essas trocas são feitas geralmente para que o humano tenha acesso a parte dos poderes de um demônio. Então, eles fazem um contrato justamente para poder ter acesso ao poder, que é o que baseia todo o sistema de poder. E aí nós vemos para o que é trocado. O humano pode oferecer qualquer coisa que possui para fazer contrato com o demônio, sejam pertences, parte do seu corpo, anos de vida, outras pessoas que estejam sob sua custódia ou guarda e até mesmo benefícios como viver no olho do próprio humano. No caso eu coloquei de exemplo o contrato do Aki com o demônio do futuro. Que a única coisa que o demônio do futuro quis foi poder viver no olho do Aki para ver qual que ia ser lá o futuro terrível que ele viu. E aqui, isso é importante destacar também, porque a Makima tem, quem lê o mangá sabe, o contrato com lá o ministro do Japão, eu não sei qual político que pra eles, teoricamente, o ministro teria o controle sobre a vida das pessoas. Então você imagina isso aí, né? Se o político tivesse o poder de dispor sobre as vidas das pessoas daquele país. No caso de Chainsaw Man, ele pôde. Ele fez um contrato com a Makima lá, toda a violência que era causada contra a Makima era transferida por uma pessoa aleatória lá do Japão. Que é outra coisa também que as pessoas não entendem, como que o Denji conseguiu matar a Makima. E isso é explicado bem sutilmente, mas é explicado, porque o que ele fez com ela não foi um ato violento. Ele teve ali uma atitude que para ele foi um ato de amor, de carinho, de misericórdia para com a Makima. Por isso ele conseguiu quebrar o contrato que ela tinha e conseguiu dar um fim nela. E aqui continuando, já um demônio oferece geralmente o seu poder, seja total ou em partes, que pode se manifestar de diversas formas, como um serviço, transporte para o inferno, no caso do demônio do inferno, mas pode também oferecer qualquer outra coisa, como uma trégua eterna, que é um exemplo que a gente viu recentemente no mangá, que foi o contrato que o pessoal fez com o demônio da velhice. Eles conseguiram prender o demônio da velhice no mundo dela, e ela estava presa lá, ou ele tinha ficado preso no próprio mundo da velhice, que era um mundo infinito, onde você não envelhece e fica lá para sempre. E como o demônio da velhice já queria dar um fim na própria existência, eles conseguiram forçar ele ou ela a fazer um contrato lá pra ter uma trégua eterna, ou seja, eles não podem mais brigar. E esse contrato vai ter que ser respeitado, porque senão uma das partes morre. E é um negócio interessante também, que parando pra pensar do lado da velhice, ela pode escolher quebrar esse contrato, porque já se ela quer dar um fim na própria existência, ela poderia quebrar esse contrato de propósito. Mas eu não sei como é que isso vai ser executado, né, porque a gente tá exatamente nessa parte quando eu tô gravando esse vídeo. Então não sei como é que o Fujimoto vai lidar com isso. Não sei se ele esqueceu. Provavelmente ele não esqueceu não, ele sabe muito bem o que ele tá fazendo. Ele vai ter alguma resposta para isso. Aí a gente vem para como isso é trocado. Porque não basta você ter o contrato, essa troca precisa acontecer, ela precisa se manifestar, seja de forma direta ou indireta. E a gente tem aqui as manifestações diretas, que o demônio é invocado e aparece no mundo dos vivos para emprestar seu poder, seja total ou parcialmente. No caso, aqui eu coloquei de exemplo o Aki, quando ele invoca o demônio da raposa. Ela vem, aparece e faz lá, usa a cabeça dela. E no caso é o que o Yoshida faz também com o demônio do polvo aqui, né? Ele invoca ele para usar o tentáculo e até para conseguir ali trocar o coração da... Ele conseguiu trocar ali o coração da Fumiko, né? Da Fumiko fake, que tava ali indo de base já, pela invocação da cabeça do demônio do polvo, que engoliu a velhice e trouxe pro mundo da velhice. E a gente tem as manifestações indiretas também. Contratos por equipamentos demoníacos ou outras ferramentas usadas para exercer o poder do demônio. O exemplo é o contrato do demônio da maldição, que ele imbui um equipamento, né, um objeto com os poderes dele, e aí essa pessoa que fez o contrato tem que usar esse objeto para conseguir ativar os poderes dele.
Isso é bem simples também, né? E nós temos finalmente a combinação de contratos, que é o que causa muita polêmica até hoje, né? Que o pessoal também não consegue entender direito às vezes. Alguns seres, como a Makima, podem fazer ou impor, no caso da Makima, diversos contratos e combiná-los para exercer um poder muito maior e mais efetivo. Que é o exemplo da execução que ela fez lá com a equipe da Akane à distância, né? Ou seja, a Makima, por ser o demônio do controle, ela tem diversos poderes. Ela tem o poder de controlar seres, objetos e até elementos da natureza. Então, quando ela aponta o dedo e fala Bang, ela não está usando um poder emprestado ou um poder de qualquer outra natureza. Ela está usando o poder dela própria. Ela está controlando, no caso, provavelmente o ar, ou a atmosfera, não sei, a gravidade, e disparando alguma coisa ali. Provavelmente deve ser o próprio ar que ela deve controlar, não sei. Mas aqui no caso, ela tem limites, é claro. Ela precisa estar ali vendo o que ela está fazendo. Ou tá no lugar, não sei quais são os limites, mas no caso aqui ela precisou combinar contratos para fazer isso aqui. Então provavelmente o que ela fez aqui nessa cena, ela deve ter combinado o contrato que ela tinha com algum outro demônio, com alguma outra entidade, para conseguir fazer a ativação desse poder dela à distância em maior escala. Então, em troca de conseguir ativar esse poder à distância, ela tinha que oferecer uma vida e essa pessoa, essa vida que ela estava oferecendo, tinha que falar o nome do alvo dela. E ela precisava estar num lugar alto por algum motivo. E provavelmente para ela poder controlar, ela tem que estar numa linha reta. Eu não sei, isso também é especulação minha, porque a gente teve exemplos, no caso mais avançado na história, com a Nayuta, que o Fujimoto ele coloca às vezes uma representação visual de uma correntinha saindo do dedo da Nayuta. E aconteceu também com a Makima, né? Umas correntes saindo dela. Então provavelmente ela precisa ter algum tipo de contato ali com aquela corrente imaginária para poder ativar o poder dela. E aí foi o que ela fez aqui. Ela ativou vários contratos, não sei quantos ali, se foi 1 ou 2, 30, para poder exercer os poderes dela à distância. E nós temos também finalmente os contratos pré-determinados, que é o caso da demônio da raposa aqui. Alguns demônios, como o demônio da raposa, por exemplo, podem propor contratos pré-determinados, como trocas de um uso dos seus membros por partes do corpo, conforme o quanto ela goste do contratante. Assim, qualquer um pode aceitar a qualquer momento, desde que respeite as condições e o contrato executado. Então meio que ela já tem ali um monte de contratos que ela já propôs, e quem quiser pode aceitar. Por isso que vários exterminadores usam os poderes emprestados do demônio da raposa, porque eles oferecem partes do corpo, uma pele, um membro, e podem usar uma parte do corpo do demônio da raposa. Isso tudo já é meio que pré-estabelecido por ela, e ela já aceita esses contratos. A única coisa que ela determina é que, dependendo da aparência da pessoa, ela deixa usar outras partes do corpo dela. Por exemplo, a que ela permite que use a cabeça. E basicamente é isso. Eu acho que a gente cobriu tudo que é importante aqui sobre o sistema de poder de Chainsaw Man. Ficou um gráfico meio pesadinho aqui no computador. Mas esse é o sistema de poder. Ele é bem complexo, mas ao mesmo tempo ele é muito simples, porque ele é baseado num elemento só, nos demônios. E é isso que eu acho tão genial, um dos pontos que eu acho tão geniais, né, do Fujimoto, da escrita dele. Por isso que eu pretendo ainda fazer vários vídeos sobre Chainsaw Man. E esse foi só meio que o comecinho mesmo, né? Eu tô indo devagar porque eu fico meio hesitante mesmo em falar sobre essa obra, mas podem esperar aí que eu ainda vou fazer mais vídeos sobre Chainsaw Man. E, por fim aqui, se você gostou desse vídeo, se inscreve no canal. Eu vou deixar o link aqui embaixo dessa imagem. Eu acho que eu vou postar ou no X, lá no Twitter, em algum lugar, para caso se vocês quiserem copiar, repostar aí, não tem problema não. E se inscrevam no canal, e se você gostou desse vídeo, assista esse outro vídeo aqui que muito provavelmente você vai gostar também.